Fala, galera! Tudo bem? Hoje, então, nós vamos dar continuidade às nossas maravilhosas aulas de literatura e hoje nós vamos entrar no capítulo 14 da nossa apostila, onde falaremos sobre os movimentos da vanguarda europeia. Bom, esses movimentos na nossa apostila, eles foram divididos em grupos e o grupo do primeiro assunto é o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Antes de falarmos um pouco sobre cada um deles, a gente precisa compreender o que significa esse nome, vanguardas europeias. Primeiro, vamos para a palavra vanguarda, que vem do francês vanguard, que significa estar à frente, e também fazia uma alusão aos batalhões, aqueles batalhões que ficavam à frente do exército, fazendo ali as primeiras apresentações. E europeias, por quê? Porque surgiu na Europa, especialmente na França e na Alemanha, onde esse movimento foi mais forte, foi mais vivaz. E o que acontecia naquela época? Qual era o contexto histórico daquele momento? Bom, nós estamos falando de uma Europa do século XX, uma Europa que vinha, que estava vivenciando, uma Europa que até a Primeira Guerra Mundial vivenciava uma atmosfera de otimismo, que vinha, assim, pensando mesmo em possibilidades de se ressignificar, de uma Europa que pensava, assim, falando literariamente, artisticamente, em propostas novas, inovadoras. A gente está falando de um momento histórico em que os avanços tecnológicos nunca estiveram tão à frente como naquele momento. Então, com esse avanço tecnológico, com tudo que estava acontecendo ao redor do mundo, a arte viu-se na necessidade de evoluir também. A gente já está falando de um momento em que a luz elétrica já existia. O primeiro carro, a combustível também já existia. Então, o que acontece? Se havia grandes evoluções assim, científicas, a arte precisava encontrar uma maneira de evoluir também. E isso aconteceu especialmente na Europa. E como que chegou no Brasil? Nós vamos falar sobre isso. E por que nós estamos falando das vanguardas europeias se a gente estava falando até ontem do período da fase de transição brasileira, que era o pré-modernismo? Uma coisa levou a outra, tá bom? Vamos falar primeiro sobre as principais propostas da vanguarda europeia. Quais eram os principais objetivos dessas vanguardas? Bom, esses estilos literários, eles traziam como principais ideias ou ideais a tendência de desarticular a cultura existente. Então, era trabalhar com aquilo que já existia, porém de uma maneira diferente, com uma perspectiva diferente. Tinha também por objetivo integrar totalmente e intensamente todas as artes. Então, se até o presente momento, cada movimento literário, cada corrente, cada período destacou um estilo de arte ou outro, ou era poema, ou era prosa, ou era pintura, ou era escultura, as vanguardas europeias tinham por objetivo unir todas as formas de se fazer uma arte. E essa união é o que a gente vai chamar de integrar totalmente a arte ou de integrar intensamente. Nada passava despercebido para as vanguardas europeias. Bom, se eu sei pintar e o outro sabe escrever e o outro sabe esculpir, nós três somos dignos de participar de alguma corrente, de algum movimento, pertencer a algum grupo artístico, literário, e nós três podemos seguir a mesma linha, só que cada um fazendo a sua maneira, não tem problema. Essa é uma das propostas da vanguarda também. E outra proposta é deformar sistematicamente e propositalmente a realidade circundante. Que objetivo era esse? Deformar sistematicamente? É chegar e fazer uma bagunça, um auê na realidade que a gente presencia? Não. Tá, pode fazer um auê também, mas principalmente mostrar uma realidade inovadora, uma realidade nova, um possível novo.
um novo que a sociedade ainda não estava conseguindo enxergar, não estava conseguindo notar. Essas impressões, essas intenções muito vivas na Europa, elas chegaram até o Brasil por quê? Porque naquela época, aqui no Brasil, era muito comum ter cursos específicos, como, por exemplo, letras, direito, matemática, jornalismo, e acabou. Eram muito básicos os cursos que o Brasil oferecia para os seus jovens estudantes. Então, o que os jovens promissores faziam? Eles encontravam alguma maneira. Por que encontravam? Porque nem todos tinham condições de fazer isso, mas eles davam um jeitinho, quem realmente queria fazia. De ir para a Europa para poder aprofundar os seus conhecimentos, especialmente no ramo artístico. Porque no Brasil, daquela época, o ramo para as artes era ainda muito limitado. Então, os artistas muito interessados, eles iam para a Europa para poder fazer, aprimorar os seus dons. Não é à toa que inúmeros dos nomes que a gente for falar no modernismo foram de pessoas que em algum momento da sua vida foi para a Europa aperfeiçoar sua arte. E uma vez que os brasileiros foram para fora e passaram a observar como a arte era feita lá fora, isso foi incutindo nesses brasileiros o desejo de reformular a arte aqui no Brasil também. E esse desejo, essa intenção, essa vontade dos nossos representantes foram aquilo que a gente vai chamar de ponto nodal para que a Semana da Arte Moderna pudesse acontecer e logo em seguida viesse aquilo que a gente chamaria de modernismo, que ainda não falaremos sobre, nem a Semana da Arte Moderna, nem o modernismo como um todo, mas em breve nós tocaremos nesse assunto. Vamos falar então sobre alguns das correntes das vanguardas europeias. Nós temos ali aquele momento em que a gente vai chamar de cubismo. O que vinha a ser o cubismo? O cubismo nada mais era do que as formas geométricas. Era a representação da arte por meio das formas geométricas. Então o cubismo ele se inspirava na matemática, na geometria? Não necessariamente, né, gente? Mas as formas geométricas foram selecionadas para quê? Para poder desviar o formato do objeto. Por exemplo, se eu tenho um triângulo, e aí eu vou pegar esse triângulo como uma inspiração para poder fazer a minha arte. O que eu vou mostrar na minha tela cubista? Eu vou mostrar as várias possibilidades de se enxergar um triângulo. Lica, mas o triângulo não é exatamente igual? Depende do ponto de vista. Depende de que perspectiva você está olhando. E esse depende é o que convidava as pessoas a observarem as obras cubistas a fim de incutir nelas o desejo pela observação, o desejo pela busca de novas possibilidades. Não era assim, tirado de trás da orelha. Não tem nada para fazer, eu vou pegar um círculo e vou pintar uma tela com vários círculos e deixa o povo pensar o que quiser. Não. Tinha ali uma coisa que intrigava as pessoas para que elas pudessem ficar observando essas telas, para que elas pudessem ter os seus sentidos aguçados e que elas pudessem também formar um caráter, uma opinião, um sentimento, uma emoção, alguma coisa relacionada àquilo que ela estava contemplando ou observando. Bom, um dos principais nomes do cubismo é o Picasso. Quem não o conhece ou nunca ouviu falar, que ele atuou na pintura, na escultura, nas artes gráficas e na cerâmica. E o interessante que a apostila traz, eu até grifei esse parágrafo, lá na página 550, no tópico 3, fala assim, são 2 parágrafos, eu vou ler para vocês. O cubismo surgiu nas artes plásticas, mais precisamente na pintura, tendo sido criado pelo artista espanhol Pablo Picasso. Picasso, que atuou na pintura, na escultura, nas artes gráficas e na cerâmica, apresentou suas obras segundo fases, designado por cores predominantes. Então, para cada fase, ele tinha as cores específicas. Aí, vamos lá. Na fase em que preponderou o azul, ele enfocou em temas basicamente dedicados aos excluídos da sociedade. Na fase seguinte, que era a fase rosa e vermelha,
Picasso apresentou temas líricos, ou seja, referentes à sua própria vida, aquela parte dele mais emotiva. E nessa última fase, que ele inaugurou em 1907, o cubismo. Outros nomes do cubismo que a gente vai ouvir falar são o Juan Gris, Georges Braque, Paul Cézanne, entre outros. E a intenção do cubismo era exatamente essa, era fragmentar os componentes da realidade. Fragmentar porque a realidade ela é composta por inúmeros componentes, ok? E eu quero expor essa realidade, mas de uma maneira fragmentada para que as pessoas consigam observar com riqueza de detalhes. Então, hoje eu vou pintar um quadro usando um único símbolo, o círculo. Amanhã eu vou pintar um outro quadro usando um outro símbolo, um triângulo. Depois eu vou pintar um quadro usando losango. Por quê? Para que a cada momento, a cada obra cubista, os interessados pudessem enxergar a vida e a realidade por meio de detalhes fragmentados. Porque se juntasse todas as informações, poderia não dar ali uma possibilidade de compreensão. Mas pegar um elemento só e nesse único elemento mostrar as várias possibilidades, talvez seja possível que a sociedade aprenda alguma coisa. Ou note alguma coisa, nem que seja em si mesmo, ok? Um nome brasileiro que se inspirou bastante no cubismo foi a Tarsila do Amaral. Se a gente pegar as primeiras pinturas dela, nós vamos observar que em suas obras, Tarsila, em um determinado momento da sua vida, ela se baseia bastante, ela usa as figuras geométricas como base de sustentação para suas telas, tá bom? Falaremos sobre Tarsila do Amaral muito em breve também, com riqueza de detalhes. Então, falamos do cubismo, que é aquela parte que usa as formas geométricas para mostrar uma nova realidade. Aí nós temos aquele que a gente vai chamar de dadaísmo. O que significa a palavra dadaísmo? Nada. Absolutamente nada. Dadaísmo pode ser rabo de vaca, mãe santa, ama de leite, pode ser qualquer coisa, pode ser o que você quiser. E o dadaísmo é um movimento que a gente pode chamar de o mais louco do pedaço. Se vocês viram qualquer coisa que acharam estranho na literatura, é porque vocês ainda não ouviram falar do dadaísmo. O dadaísmo foi tão louco, tão trilouco, que teve um momento em que ele precisou ser rompido. Muitas pessoas romperam, muitos artistas romperam suas ligações com esse movimento literário exatamente por ele não ter um fundamento. O que o dadaísmo fazia? Ele foi fundado pelo Tristan, e ele tinha por objetivo, ele mostrava uma atitude agressiva que pregava a improvisação. Tudo virava em torno da desordem, sabe? Para vocês verem um exemplo, para vocês terem um exemplo, existe um poema do Tristan, que foi até publicado no jornal, que chama Receita para fazer um poema dadaísta. Olha a receita. Ele sugeria que fosse pego várias palavras de vários jornais, você pegava os jornais e recortava várias palavras aleatórias, colocava essas palavras em um saco, sacudia tururu, 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 e depois de sacudir, você tirava as palavras uma por uma e colocava lá. O conjunto dessas palavras, independente da construção lógica, era aquilo que o dadaísta ia chamar de poesia perfeita. Isso aí é um poema, gente. Tudo que você quiser é poema. Qualquer coisa. Se você quiser usar assim, ó, bola, bombinha, mouse, copo, apostila. Poema. Acabou. Mas não tem sentido. Foda-se. Dadaísmo. Não se preocupava nem um pouco com o sentido. Dadaísmo girava em torno da improvisação. Tudo no dadaísmo era improvisado. O dadaísmo é aquela corrente que a gente vai chamar assim de ideias tiradas de trás da orelha. Não tem nada pra fazer de poema. Era isso que o dadaísmo fazia. Era essa bagunça trilouca. E ele não propunha nada, a não ser a destruição.
E o dadaísmo, ele não concordava, eles não se conformavam, os dadaístas não se conformavam de modo algum com a guerra. Porque para eles isso era produto de um passado incoerente e egoísta. Então era meio que um povo meio revoltadinho, sabe? Aí não sabia o que fazer direito. Aí eles faziam assim, uma arte trilouca. Trilouca. Durou pouco tempo. O dadaísmo, ok? O principal nome do dadaísmo é o Tristão, porque ele foi o fundador do dadaísmo e foi ele quem causou os maiores rebuliços defendendo essa bandeira do dadaísmo. Em concomitância com o dadaísmo, nós temos aquele momento que a gente vai chamar de surrealismo. O surrealismo, ele tem fragmentos muito semelhantes ao dadaísmo. Ele também trabalha com a desconstrução. Não com a destruição, mas uma desconstrução. Assim como o cubismo. O cubismo também trabalha com essa desconstrução. É pegar um círculo no cubismo e dar para esse círculo várias significações. O surrealismo, ele traz essa possibilidade também. No entanto, a principal diferença entre o dadaísmo e o surrealismo é que o dadaísmo, ele simplesmente pregava a destruição do passado. É como se o dadaísta quisesse eximir com a história passada, como se nunca tivesse existido e começar a partir dali. Não era possível. Não é possível apagar nossas histórias. Por piores que elas sejam, a gente não consegue deletá-las. Ok? No entanto, os surrealistas, eles propunham uma anulação da sociedade de que faziam parte da criação de outra, de uma estrutura de forma diferente. É assim, ó. Olha, a sociedade existe existe um histórico de guerra. Ele não é muito legal, nós não gostamos muito desse histórico. No entanto, a gente não precisa ficar preso a ele. Já que a gente não pode apagar, vamos anular, vamos fingir que não vimos, vamos deixar isso ali no passado, vamos viver o momento agora. O surrealismo, por exemplo, ele aproxima muito do simbolismo. Muito, ele convida a sociedade a refletir sobre si mesmo, sobre seus pensamentos, sobre suas intenções, sobre os seus sentimentos, sobre suas observações, né? Não é à toa que o surrealismo, ele tem uma veiazinha ali assim, muito próxima com o romantismo, com o simbolismo. E qual é a outra mesmo? Porque ele vai trazer assim aquela idealização da tristeza, da melancolia, a fim de cultivar no outro o desejo de fazer uma coisa diferente, de se conhecer, de se ouvir, de se compreender. Esse si, muito girado em torno do eu, é baseado nas teorias de Freud, o amor de my life, né? Ainda pela via psicanalítica, o surrealismo, ele baseia-se em teorias científicas da psicanálise para poder convidar o sujeito a explorar o seu território inexplorado, que era aquilo que a gente vai chamar de inconsciente. Então, o surrealismo, por meio de suas esculturas, por meio de suas obras, faz esse convite para os seus telespectadores. Olha para si, cria a significação desse objeto. Se nós temos aqui uma bola, o que esse símbolo significa para você individualmente? Aguça a sua subjetividade, mergulha nela, encontre-se, descubra-se, para que depois você possa estar bem o bastante para fazer parte de uma sociedade nova. Essa sociedade inovadora que está surgindo junto com o avanço tecnológico. Era exatamente essa a proposta do surrealismo. Ok? Então, ele tirava os objetos de sua forma convencional. Tinha uma bola e eu usava essa bola para poder fazer o quê? Mostrar as várias possibilidades de significação, dependendo de cada sujeito. Então, cada sujeito era único. Então, se eu fazia uma obra, cada pessoa que observasse essa obra ia dar um significado diferente para aquilo que estavam vendo com base no meu trabalho. Isso é o que o surrealismo vai mostrar, tá bom? Tem uma pintura da Tarsila do Amaral, que eu vou falar depois, que é muito próxima do que tem tem umas pitadinhas do surrealismo, que é aquele quadro que a gente chama de Abaporum, aquele pé grande, tá? Eu vou explicar que quadro é aquele, qual o significado dele
para a literatura. Ok? Então, falando sobre essas 3 perspectivas das vanguardas europeias, que são aquelas vanguardas, aqueles movimentos, ou aquelas manifestações que estavam muito à frente de tudo aquilo que a arte já tinha proposto e que, de certa forma, influenciou o Brasil para que propostas inovadoras pudessem surgir a ponto de chegarmos à literatura que vemos e assistimos e lemos hoje. Tá bom? Então, vanguardas europeias é um nome muito seletivo, muito importante, não foi escrito à toa. Vanguarda significa estar à frente. Então, todas as pessoas, todos os representantes das vanguardas europeias eram artistas muito além do seu tempo, eram seres evoluídos com propostas extremamente diferentes e mostrando assim uma possibilidade de um possível novo que vai chegar no Brasil depois. Ok? Então, o que vocês vão fazer? Capítulo 14, lê tudo isso que eu falei após assistir a aula. Tem ali com riqueza de detalhes, tudo o que eu disse está aqui na nossa apostila. Em seguida, farão os exercícios das páginas 552 a 555. Ok? São 12 exercícios. Quaisquer dúvidas, vocês sabem como e onde me encontrar. No mais é isso. Beijos de luz e se cuidem.